Olá, sejam bem-vindos ao podcast Levemente. O meu nome é Ismael Costa e sou hipnoterapeuta. E hoje temos connosco a Cristina, licenciada em Psicologia e terapeuta de Reiki, entre outras. Nada melhor de começar a fazer uma pergunta que já é praxe aqui no nosso podcast. Cristina, quem é a Cristina? Então, antes de mais, obrigada, Ismael, por este convite e a todas as pessoas que vão ver esta entrevista. É uma pergunta difícil, porque quem é a Cristina, acho que é a pergunta que eu tento responder desde há muitos anos. Claro que sim, claro que sim. Então, eu vejo-me como uma pessoa que está constantemente nesta busca de quem sou, daquilo que me move, de como é que eu posso também servir, seja com as minhas experiências, seja com o meu conhecimento. E tenho muito esta visão de que tudo aquilo que me acontece de alguma forma eu posso utilizar não só para mim, para a minha evolução pessoal e para o meu desenvolvimento, certo, mas também para auxiliar outras pessoas nesse caminho. Sim, compreendo perfeitamente. Mas diz-me uma coisa, és uma Cristina alegre, divertida, feliz? Sim, eu acho que sim, acho que as pessoas que estão à minha volta conseguiriam responder mais facilmente a essa pergunta, mas sim, tenho muito esta visão de que para além de nós estarmos a trabalhar para nos melhorarmos e para crescermos e para nos desenvolvermos, eu acredito que nós estamos aqui mesmo para ser felizes. Claro que sim. Então acredito que até quando nós falamos dentro destas áreas do desenvolvimento pessoal ou da espiritualidade, como quisermos chamar, às vezes esquece-se esta ideia da importância de sermos leves e de sermos felizes e de desfrutarmos do processo. Claro que sim. Então às vezes nós estamos a mergulhar em determinados temas que até podem ser um bocadinho mais profundos e eu costumo dizer, a brincar mas bem a sério, que o meu sentido de humor me salvou a vida muitas vezes. Ainda é. Porque é esta questão de realmente trazermos leveza também aos processos. Claro que sim. Bem, e Cristina, fala-nos um bocadinho sobre o teu percurso escolar. Então, eu terminei a minha licenciatura em Psicologia em 2003, eu formei-me na Universidade do Minho. Começaste a estudar aonde, desculpa? Fala-nos de lá atrás, a infância até agora. Ok. Então, eu nasci e vivi no Porto praticamente a minha vida toda, até ter ido estudar para Braga, mas já lá vamos. Então, fiz a educação do ensino básico, não é, como nós chamávamos a primária na altura, tudo sempre ali dentro da zona bem central do Porto, ali no centro do Porto, era ali da região da Batalha, ali da Praça da Batalha. Se calhar a malta que é do Porto conhece bem essa zona, ali bem central. E a primária, o ciclo, o secundário, tudo sempre por ali no Porto, no centro do Porto. Muito bem. Ias falar que te formaste em Psicologia em 2003, é isso? Sim, terminei a licenciatura. Na verdade, pronto, ali naquela altura em que nós temos que escolher, eu fui ali um bocadinho ousada, porque nós podíamos fazer 5 ou 6 candidaturas e eu só ocupei 2 lugares, só me candidatei mesmo a Psicologia no Porto e a Psicologia em Braga. Bom. E acabei por entrar em Braga e foi uma experiência incrível, porque fui viver sozinha, ali partilhar também depois o apartamento com outras colegas e foi na verdade foi se calhar a minha primeira grande experiência de ser autónoma e de ser independente, sim. E desenrascada, e então não foi só a licenciatura que eu fiz lá, na verdade foi uma grande escola de vida para mim também. Sim, eu sei que sim, eu compreendo. Bem, mas Cristina, mais ou menos que idade tinhas quando surgiu a vontade de estudar Psicologia, ou foi algo que foi decidido após terminar o 12º ano? Não, na verdade eu fui sempre uma miúda muito tímida e introvertida. E era sempre a confidente de quase toda a gente. Então, como eu era assim mais pacata, mais tranquila, mais low profile, não é? Ficava ali mais na minha também, apesar de ter sempre aquelas amigas e amigos mais próximos, mas as pessoas encaravam-me sempre como a que tinha sempre, sei lá, um bom conselho a dar, ou que tentava já na altura, e isto era muito natural, não era nada que eu forçasse de tentar ver o outro lado da questão, e fui sempre uma pacificadora também, de criar harmonia assim nas pessoas que estavam à minha volta. Muitas vezes acabava por ser aquela que ajudava as pessoas a resolver esses problemas, e então muito naturalmente as pessoas iam-me sempre dizendo isso, é tão curioso eu estar-te a dizer isto que eu nunca disse isto a ninguém. E é uma frase que eu continuo a ouvir muito até hoje. Nunca tinha contado isto a ninguém. Então, de uma forma natural, e eu conseguia pôr as pessoas à vontade para se abrirem também. E para de alguma forma se despirem ali também perante outro ser humano.
Então foi uma vontade que teve sempre presente, esta coisa de compreender melhor a mente humana e de perceber também como é que realmente a palavra podia ser um auxílio no processo das pessoas, talvez isso. Certo. Então digamos que não foi um clique, é algo que já nasceu contigo, digamos assim. Talvez sim, o facto de eu ter tido também uma infância a muitos níveis, uma história assim familiar um bocadinho complexa e não sei muito bem o que lhe chamar, vamos lhe chamar só complexa por agora, e que me fez também lidar com o sofrimento humano, com a dor. É curioso até estarmos a filmar isto hoje, porque hoje é o aniversário do meu pai já faleceu. E foi uma história assim ali, de alguma forma, porque eu assistia a uma história de violência doméstica em casa. Ele e os meus pais divorciaram-se quando eu tinha 7 anos e foi ali também um processo denso que me obrigou a crescer. Eu sou a filha mais nova de 4 irmãos, então de alguma forma eu sempre senti esta coisa de ter que me resolver, de não dar trabalho. A minha mãe teve realmente uma história assim um bocadinho pesada a esse nível, com 4 filhos menores. Então havia muita coisa que eu realmente não compreendia e havia ali uma mágoa e talvez uma incompreensão e uma raiva, talvez em alguns momentos, que me motivava a compreender melhor porque é que as pessoas fazem o que fazem, o que é que faz com que as pessoas aguentam ou vivam determinadas situações. E o que é que faz com que uma pessoa realmente possa transformar aquilo e fazer daquilo uma grande força? E acho que foi sempre esse o meu caminho. Sim. Então, Cristina, e neste mundo da psicologia, da saúde mental, o que é que mais te apaixona? O que é que tu mais gostaste de aprender dentro da psicologia? Eu não sei se foi dentro da psicologia, mas sem dúvida que aquilo que mais me apaixona neste trabalho mais de desenvolvimento pessoal ou espiritual, como queiramos chamar, é realmente a complexidade humana. Certo. E o entender o que é que está por detrás dos processos. Okay. Porque na verdade nós somos todos muito diferentes, mas também somos todos muito iguais a muitos níveis, não é? E é essencialmente esta coisa de que nós realmente não somos o resultado daquilo que nos aconteceu, mas daquilo que nós fazemos com o que nos aconteceu. Certo. Porque muitas pessoas ouvem-me a falar, não o teu caso, porque já abri aqui um bocadinho sobre esta história mais complexa da minha infância, mas muitas pessoas acham que o facto de eu ser muito otimista e ser muito motivada para fazermos sempre mais e melhor de quem somos e do que nos acontece é porque eu tive uma vida fácil. Pelo contrário. Então é muito isso que de alguma forma, sei lá, mais me cativa, que é isto. Pode estar a acontecer aquilo que tiver a acontecer. A questão não é o que está a acontecer, é como é que nós olhamos, como é que nós pensamos e o que é que nós fazemos com o que nos está a acontecer. E essencialmente acho que isso é aquilo que mais me apaixona e que mais me motiva todos os dias a lidar com os meus próprios desafios também. Bem, tirando agora um bocadinho a psicologia, eu sei que és uma apaixonada pela espiritualidade. Diz-me uma coisa, em que altura é que esta parte espiritual, estas partes das terapias, visto que tu és terapeuta de Reiki tradicional, terapeuta de Reiki e de florais, desculpa, e de regressão em vivências passadas, certo? Certo. Em que altura da tua vida é que entra esta parte? Bom, na verdade, se calhar sempre esteve lá, mas assim de uma forma mais concreta que eu consigo identificar, ainda durante a licenciatura em Psicologia, que na altura eram aqueles 5 anos, e eu comecei já na altura a estudar sobre regressão a vivências passadas, com um livro que muita gente deve conhecer, que é um livro, passando aqui a publicidade, mas um livro do Brian Weiss, que é o Muitas Vidas, Muitos Mestres. Nós depois deixamos Podem deixar a referência, é um livro, quem for interessado por esse tema, que eu aconselho vivamente. É um livro muito cativante, mas ao mesmo tempo muito profundo também. E eu comecei a pensar, fogo, isto é curioso, não é? Como é que realmente será que a gente já viveu outras vidas? E eu sou muito conectada a muitos níveis, mas também sou muito pé no chão, pé na terra. Então sou mesmo uma questionadora. Eu não acredito em nada porque alguém me diz, eu preciso de perguntar e testar e eu sugiro sempre que as pessoas façam isso também, que é não acreditar porque nós dizemos, mas terem a sua própria experiência. Então eu comecei a questionar e a falar, super apaixonada sobre esse tema, e as minhas colegas de faculdade, na altura, sei lá, acho que elas acharam que eu estava um bocadinho louca, não é? Porque aquilo vai muito fora dentro daquilo que a gente está a estudar. Estamos a falar em 1999, 2000, né? Estamos a falar de há mais de 20 anos atrás.
E foi muito por aí, acabou por acontecer muito naturalmente. A minha melhor amiga na altura também, que estava a fazer psicologia, era uma pessoa já muito ligada e que já tinha também feito muitas experiências a esse nível, e acabou por surgir de uma forma natural porque a minha sensibilidade energética começou a abrir muito. E na altura foi, não vou negar, foi desconfortável e tive ali muitas situações que foram difíceis, e isso fez-me começar a explorar realmente o que é que estava a passar comigo. Porque eu ficava muito enjoada, ficava mal disposta, tinha dores de cabeça, enfim, tinha ali algumas purgas assim mais intensas. Então foi por aí que eu fui depois pesquisar, e nós sabemos que a vida sempre nos traz as pessoas e sempre nos leva aos sítios onde nós temos que ir. Eu pelo menos acredito muito nisso, neste processo de sincronicidade, e na minha vida tem sido sempre assim. Então, deixa-me, desculpa te interromper, só para eu tentar entender aqui, para fazer entender a quem nos está a ver. Quando a gente fala em regressão a vivências passadas, por norma tem tendência a pensar e a levar logo para vidas passadas. Explica-nos um bocadinho o que é a regressão de vivências passadas. Claro que sim. Eu às vezes até digo, para simplificar, a regressão a vidas passadas, mas o termo certo, o termo técnico, e é isso que diz lá no meu certificado, é regressão a vivências passadas. Porquê? Porque muitas vezes há este encantamento, e eu sei que é um tema que realmente apaixona, e foi por isso que eu também na altura fui explorar sobre isso, mas a verdade é que muitas vezes a causa, a ideia é que quando nós fazemos uma regressão a uma vivência passada, é nós irmos a uma potencial origem de algo que nós estamos a viver no aqui e no agora e que está a complicar a nossa vida. Então, eu não faço, já neguei imensas, confesso, eu não faço regressões, por exemplo, por curiosidade. Certo. Então, para mim tem que haver uma causa, uma justificação terapêutica, claro, e é isso que eu faço quando alio estas várias terapias, mas se calhar já falaremos sobre isso mais à frente. Então a ideia é nós irmos buscar uma possível origem daquilo que a pessoa está a viver neste momento como um bloqueio, como uma dificuldade. Então nessa possível origem, por isso é que chamamos vivências passadas. Pode estar uma situação que aconteceu há uma semana, há 2 anos, na infância, ou pode estar realmente numa experiência anterior, numa outra vida, numa vida passada. Quando eu sugiro ou sinto que poderá ser interessante irmos por aí, é muito importante também percebermos o quadro de referência da pessoa, porque se for uma pessoa que não acredita na reencarnação e está tudo ok, porque nós não estamos aqui para convencer ninguém de nada, é uma hipótese que fica fora, uma carta que fica fora do baralho. Tá? Então é muito por aí. Ok. Pronto, vamos voltar então aqui onde tu estavas-nos a dizer que foi uma altura em que foi muito desconfortável para ti. Isso, sim. E isso fez-me então buscar ferramentas, e na altura, na verdade eu conheci outras técnicas energéticas antes do Reiki, mas como não estou a trabalhar com elas, se calhar não é tão relevante ir por aí. E depois acabou por surgir o Reiki, ao mesmo tempo mais ou menos que conheci nesse primeiro trabalho onde eu estive, depois da licenciatura, que era um trabalho ligado aos imigrantes, que era um centro de apoio aos imigrantes. Lá está, as tais sincronicidades. Acabei por conhecer lá uma pessoa, assim, aquelas situações super engraçadas. Eu tinha lá um jornal que uma amiga tinha dado para saber informações sobre como fazer o curso de terapia de regressão. Estava lá pousado na minha secretária, e nesse mesmo dia atendi um psicólogo que era terapeuta de regressão e terapeuta de hipnose, que é assim uma grande referência para mim, que é o Joel Abreu. Ele entretanto já faleceu, mas foi muito engraçado, porque ele estava a dizer que era psicólogo, eu disse que eu também, e falamos do curso, eu mostrei-lhe o jornal, e ele disse que aquela pessoa tinha sido aluno dele, e convidou-me nesse fim de semana a ir assistir gratuitamente a uma aula que ele estava a dar de um curso, e isso nunca mais parei a partir daí. Obviamente que eu depois entrei no próximo curso que ele fez, o curso de hipnose e de regressão a vivências passadas, e desde então comecei a trabalhar por aí, e eu tento sempre inserir realmente esta componente mais energética, mais subtil, seja com o Reiki. Os florais entraram um pouquinho mais tarde na minha vida, mas são uma ferramenta incrível também de harmonização e de aprofundamento dos processos, e na verdade é isso que eu faço, tento aqui aliar estes dois lados. Ok, explica-nos só um bocadinho a diferença entre cada uma, já nos explicaste o que era a regressão a vivências passadas, explica-nos só um bocadinho a diferença entre os florais e o Reiki. Como é que eles se encaixam? O Reiki se calhar é mais conhecido aqui pelas pessoas, mas é uma técnica de equilíbrio e de harmonização energética e também de aprofundamento, porque nós acabamos por encontrar ali mais facilmente aquilo que possam ser alguns bloqueios energéticos que a pessoa tem, e eu gosto muito também de sentir e de ver esta visão dentro dos chakras, não que seja uma informação
que está absolutamente ligada ao Reiki. Dizem que Mikao Usui não trabalhava com os chakras neste sentido como nós trabalhamos hoje em dia, mas cada chakra eu acredito que é como se fosse um portal, uma ponte que nos dá informação em relação a determinadas áreas da vida da pessoa. Claro que sim, não vamos, se calhar, não é, aprofundar aqui muito isto, mas eu costumo dizer que uma coisa é quando eu estou na secretária com a pessoa a conversar, outra coisa é quando eu lhe ponho as mãos, salvo seja, exatamente, na marquesa. Então claro, nós acedemos ali, a informação que está guardada no campo energético da pessoa, muitas vezes é muito mais reveladora do que aquilo que a própria pessoa me diz ou que a própria pessoa tem consciência, claro, não é? Sim, claro que não é que às vezes a pessoa queira ocultar, às vezes a pessoa não está consciente. Então o Reiki para mim é espetacular nesse sentido. A maior parte das pessoas que faz processo terapêutico comigo acaba por seguir sempre essa sugestão de fazer este trabalho mais da psicoterapia com esta vertente mais energética. E porquê? Porque, Ismael, se calhar isto é importante, porque o que eu noto é que esta visão do corpo, da mente e das emoções é como se para mim fosse insuficiente. Então há depois esta parte energética também. Então não é só o que eu faço, o que eu penso, o que eu sinto, é também a vibração em que eu estou, claro e como é que isto vai para a minha vida, e na verdade há uma ligação entre estes 4 elementos, não é? Os pensamentos têm uma energia, aquilo que eu digo tem uma energia, aquilo que eu faço tem uma energia, aquilo que eu sinto tem uma energia. Então, quando nós conseguimos conciliar esta parte mais terapêutica, mais da psicologia, digamos assim, com esta parte mais vibracional, isto ajuda e auxilia imenso a pessoa a dar ali é um alavancar no fundo do processo, tá? E permite-nos ir realmente mais fundo. Isto o Reiki. Os florais eles permitem uma energia mais direcionada. Certo. Os florais, vamos pensar que é como se fosse, é um composto que a pessoa toma, eles normalmente vêm em spray, então a pessoa pode tomar em casa e dar continuidade ao seu próprio processo, como eu posso usar nas terapias, seja na marquesa, ou seja aplicando localmente no corpo da pessoa. Certo. E depois há florais para tudo. Temos o floral da elevação vibracional, da tranquilidade, o do reequilíbrio emocional, o da limpeza da aura, enfim, permite-nos trabalhar esta parte mais física, mais emocional, mais mental e mais energética também. Ok, muito bem. É muito por aí. Então, e Cristina, visto que tens uma bagagem muito grande de terapias e de formação, aquela que tu mais gostas de fazer, o que é que tu mais gostas de fazer em termos de terapia? Não te consigo responder a isso assim de uma forma direta, porque é tudo, na verdade. É quase como se... Para mim, o que eu mais gosto de fazer é realmente esta fusão destas várias técnicas. Aliás, eu se estivesse aqui a dizer-te todas as formações que eu já fiz ao longo destes 20 e tal anos como terapeuta, nunca mais saímos daqui, né? Fui fazendo muitas, mas eu tenho muito isto, que é, eu continuo a trabalhar com as pessoas com aquilo que eu uso na minha própria vida. Certo. Então, eu para trabalhar com alguma técnica, ela tem mesmo que me fazer sentido. Então há montes de formações, todas elas espetaculares, não estamos aqui a negar a validade de nada, mas que eu fui deixando se calhar na gaveta porque não me identifiquei tanto, não ressoou tanto. Então aquilo que tem funcionado realmente é esta fusão. E são no fundo estas 4 que eu acabo por manter sempre, seja com os outros, seja comigo. Mas dentro desta fusão e dentro destas terapias eu sei que tu és terapeuta de relacionamentos, certo? Sim. Eu não sei se sou terapeuta de relacionamentos, mas os relacionamentos são assim um dos temas que se calhar mais surgem em contexto de consulta, se calhar porque é um tema que me apaixona imenso. Não sei, não vamos estar aqui a entrar com astrologia porque eu sou só uma curiosa, não sou entendida em astrologia, mas eu sou do signo de Balança e tenho Saturno em Balança, então é quase como se fosse assim um grande convite também da minha própria vida, esta questão dos relacionamentos, de como é que nós podemos crescer e desenvolvermos e evoluir através dos relacionamentos como este espelho e como no fundo como é que os relacionamentos nos podem ajudar também a estar mais conscientes de nós mesmos. Então, como eu acabo por falar naturalmente muito sobre esse tema, as pessoas também de alguma forma criaram essa ideia e têm em mim essa referência quando surge alguma questão dentro dos relacionamentos. Então é um tema que me apaixona bastante e que eu gosto imenso de trabalhar. Mas diz-nos uma coisa que ainda não te perguntei, Cristina, e onde é que é o teu espaço? Para que toda a gente fique a saber. Então, o meu espaço é em Matosinhos e eu atendo também online para qualquer lugar do mundo, de qualquer lugar, desde que seja em português. Neste momento só faço atendimento em português, mas sim.
em termos físicos, sim, quem quiser uma consulta presencial, em Matosinhos. Ok. Então é só Depois nós contactarem-me e deixamos- depois online, sim. Nós deixamos Estou a sempre morada disponível. na descrição. Sim, Muito obrigada. bem, gostei muito desta conversa, mas existem mais coisas que eu preciso te perguntar e que eu gostava de saber. Eu sei que em certa altura, em certa fase da tua vida, entre o xamanismo, entre a ayahuasca, o que é que te fez ir até a ayahuasca? O que é que te fez procurar o xamanismo? Fala-nos um bocadinho sobre essa parte. Sim, curiosamente, acabamos de falar sobre relacionamentos e foi exatamente o meu relacionamento, não é? Claro que sim. Quando eu e o Léo nos conectamos, naturalmente falamos imenso sobre trabalho, temos assim visões muito parecidas em relação a imensas coisas e sobre trabalho também, e sobre a visão dos processos, então naturalmente eu quis perceber, então vamos lá ver com o que é que este homem trabalha afinal, não é? Ok. E eu acho que ele na verdade também quis testar, deixa lá ver se ela aguenta e como é que ela reage aqui a esta medicina. Então acabou por surgir muito naturalmente. E eu, apesar de já conhecer a ayahuasca há muitos anos, já tinha vários colegas, amigos, pessoas próximas que tinham tomado, mas confesso que eu nunca senti assim um apelo. Acho que para mim tudo aquilo que me fazia sentir que de alguma forma isto era uma crença, que é importante eu dizer isto, porque se calhar muita gente tem em relação à ayahuasca, que é tudo aquilo que me fazia sentir que não estava no controle do que estava a acontecer ou que eu não estava no controle da minha mente, sempre foi algo que, e nunca tive nenhuma atração por nada a esse nível, de experiências que me tirassem do controle. Então talvez por aí, tipo, ok, olha, se calhar pode ser giro, mas ok. E também, como sempre vi na minha vida acontecer, quando tem que ser, a coisa acontece, eu nunca precisei de procurar nada. Acontece no momento. É muito engraçado, nunca senti que eu tivesse que procurar nada. Certo. Às vezes realmente basta a gente sentir e a coisa de facto aparece. Acontece. E acabou por surgir assim. E houve uma vez que eu fui fazer uma cerimónia, na verdade foi a primeira cerimónia em que eu fui auxiliar o Léo num processo em grupo. E nós, foi longe, foi lá para baixo, perto de Lisboa, e nós estávamos na viagem de carro e eu disse-lhe isto, e muitas vezes eu conto assim às minhas clientes ou às pessoas com quem falo sobre isto, eu disse-lhe, e eu não sei como é que eu vou conseguir continuar a ser terapeuta depois desta experiência. E as pessoas acham curioso. E porquê é que eu digo isto? Porque é tão incrível. Eu naquela experiência, e de cada vez que tomamos medicina, cada vez é uma experiência. Vai ser diferente. Uma experiência diferente. Mas eu naquela experiência, que foi a segunda, eu só tinha feito uma vez individualmente com o Léo, no contexto da minha casa, então a medicina foi até a minha casa, uma bênção realmente incrível, e essa foi a primeira experiência em grupo, e eu estava ali também Claro, como facilitadora, sim. Então havia esta responsabilidade de estar ali para as pessoas, para auxiliar no que fosse preciso. Ainda assim eu entrei num processo realmente incrível de ver a minha vida toda de fio a pavio. Então é aí que entra, nessa fase, entra a regressão a vivências passadas, nessa tua experiência. É verdade, é quase como se tivesse sido uma regressão a vivências passadas, com esta especificidade, não é, que eu pude ir ali realmente sentir não só a minha parte, mas pude aceder também ao porquê de determinadas situações terem acontecido, sentir a parte da minha mãe, a parte do meu pai, toda esta parte do contexto familiar e do que é que era suposto mesmo fazer com tudo aquilo. Então foi realmente assim uma das experiências mais incríveis que eu tive. Já tive outras, obviamente, também em outras consagrações que fiz depois, mas essa foi realmente assim de ver assim tudo e que me permitiu perceber, e por isso é que eu brincava, né? Não sei como é que eu vou conseguir ser terapeuta, anda uma pessoa às vezes ali anos e anos a trabalhar determinados temas e ali numa experiência de 4 horas Coloca tudo em causa. a gente coloca tudo em causa e pode ver através de um novo olhar uma coisa que às vezes estava ali presa no nosso sistema, não é? Sim. Pronto, então tu achas, eu vou-te fazer esta pergunta, ou melhor, vou-te fazer a pergunta da forma que quem nos está a ver está a pensar. Cristina, enquanto formada em psicologia, és da opinião que as pessoas devam procurar o xamanismo, a hipnoterapia, este tipo de terapias, digamos que não convencionais? Sim, claro que sim. Sou da opinião que as pessoas devem buscar aquilo que de alguma forma faz sentido para elas. Eu gosto só de frisar isto muito bem, que é, não sei, vamos ver como é que eu posso dizer isto de uma forma que não possa ser delicada nem ferir suscetibilidades, que é... para além do processo, obviamente, da intuição que a gente tem, às vezes, eu se calhar penso que esta terapia me podia ajudar, ou que esta terapia me podia ajudar. Eu aqui acho que é também importante termos muito o pé no chão. Sim. E tentarmos perceber ou responder
mentalmente, ou perguntar à pessoa com quem estamos a pensar fazer esse trabalho algumas coisas que nos possam dar mais segurança. Há quanto tempo é que esta pessoa já trabalha com esta ferramenta? Que resultados é que ela tem? O que é que eu sinto quando converso com ela? Compreendo. É uma pessoa que eu sinto que depois me vai dar suporte se eu tiver alguma dificuldade? Ismael, eu não te consigo dizer o número de vezes que ao longo destes 21 anos a trabalhar, depois de acabar a minha licenciatura, as pessoas já vieram ter comigo para eu as ajudar a resolver situações que foram criadas com outras terapias que elas fizeram porque não sentiram, e tu deves sentir isto também. Sim, bastantes vezes. E porque elas não sentiram a segurança ou a confiança para buscar a pessoa que entrou nesse processo com ela. Então é muito importante isto, é nós termos esta segurança. Muito bem. E eu realmente, se tiver alguma dificuldade, esta pessoa vai estar lá para me auxiliar, para me esclarecer as minhas dúvidas. Agora, seja dentro do xamanismo, ou seja de qualquer outra terapia, não convencional ou complementar, eu gosto mais desse termo, não terapias alternativas, gosto mais do termo terapias complementares, porque acho que há lugar para tudo. Sim. E às vezes uma coisa pode ajudar, às vezes é outra coisa que vai ajudar mais, não é? Então é a pessoa também ir sentindo, ir estando atenta a essas tais sincronicidades, a esse apelo, e confiarem sempre na sua intuição. Eu não sei o que é a minha intuição, não faz mal, então confie nessa vozinha que está lá dentro e que diz, não é por aqui, ou ok, olha, se calhar por aqui pode ser interessante. Muito bem. E sem medo, então a gente vai e faz a experiência e é super interessante. Muito boa opinião. Obrigada. Bem, Cristina, agora para terminarmos eu vou-te fazer uma pergunta. Que é o melhor, vou-te fazer 3, mas esta aqui para terminarmos esta conversa. Onde é que tu te esperas ver, ou onde é que tu te vês daqui a 5 anos? Isso é uma pergunta que eu me faço muitas vezes. Às vezes os meus filhos, eu tenho 2 filhos, eles às vezes perguntam-me, quando eles estão naquele processo de pensar o que é que eles vão fazer a seguir e que tipo de trabalho é que vão escolher e que área da escola é que vão escolher, e eles às vezes perguntam-me, mãe, se tu não fizesse aquilo que fazes, o que é que tu achas que farias? Ou qual é que é o teu trabalho de sonho? O meu trabalho de sonho é o meu. Okay. Eu não me consigo ver, Ismael, com toda a sinceridade, a fazer mais nada. Eu consigo me ver a fazer mais coisas eu entendo perfeitamente dentro daquilo que eu já faço. Mas realmente eu sinto que o meu trabalho e aquilo que eu estou a fazer já é, de facto, a materialização do meu propósito, sim, do meu caminho, do meu dom, daquilo que me apaixona. Então, se nos apaixona e se a gente ainda por cima tem jeito para isso, fantástico. Muito bem, é continuar. Espetacular. Diz-nos só uma coisa que eu gostava muito de saber. Ainda agora falaste-nos sobre um livro. Tens alguma série que aconselhas a verem? Alguma série? Olha, assim, em termos mais imediatos, surge-me uma série que trabalha o tema das constelações familiares, que é um tema que me apaixona muito também, que é uma série turca, se chama Um Novo Eu. Um Novo Eu. Um Novo Eu. Eu não sei se é suposto ser onde é que ela está, mas acho que as pessoas procuram e encontram. Sim. Já tem 2 temporadas, mas é breve, então cada episódio na verdade trabalha ali alguns temas dentro destas dinâmicas familiares e aborda mais especificamente aqui a terapia das constelações familiares. Eu costumo dizer que, ora bem, a coisa não é tão mágica quanto às vezes as séries ou os programas fazem querer parecer, mas é muito, muito interessante assim para começar a entrar dentro desses temas. Um novo eu, não é? Um novo eu. Pronto, muito bem. Só mais uma coisa, que isto neste caso sou eu que tenho interesse em saber. Tens alguém como referência? Se eu tenho alguém como referência? Tanto a nível pessoal como profissional. Ao longo da vida, mesmo dentro das formações que eu fui fazendo, obviamente que houve pessoas que foram se tornando referências, mas eu não... eu sou um bocadinho avessa a esta coisa de termos estes mestres ou termos um determinado guru, então assim de repente não consigo pensar assim numa pessoa, obviamente que há pouco falei do Joel Abreu, que é uma referência, foi a pessoa com quem eu entrei dentro do mundo da regressão a vivências passadas. Tenho assim outros autores que eu também considero muito interessantes, mas se calhar as minhas principais referências são as pessoas que fazem mais parte da minha vida. É o Léo, o meu companheiro, são os meus filhos, então
são aquelas pessoas que acabam por entrar mais no meu mundo e que também me ajudam mais neste processo de me ver ao espelho e de pensar o que é que eu própria estou a precisar também de trabalhar. E acho que é ótimo termos a nossa família como referência, porque é o nosso eu, é o nosso Sem todo, dúvida, é sim. tudo aquilo que nós precisamos para estarmos bem. Pronto, Cristina, agradeço-te do fundo do coração este bocadinho que nós passamos agora. Quero agradecer a todos aqueles que nos acompanharam e em meu nome Ismael Costa e em nome da Anima Hipnoterapia. Quero deixar aqui o nosso muito obrigado a todos os heróis que estiveram a combater os fogos estes últimos dias. Graças a Deus hoje deram-nos o privilégio de termos uns pingos que foi o suficiente para apagar muitos incêndios que estavam ativas. Portanto, o nosso muito obrigado. Vocês são os heróis. Até à próxima. Obrigada a ti também, Ismael, e a todas as pessoas que estão a ver e vemo-nos por aí, não é? Em breve, nesta jornada de nos encontrarmos e de sermos cada vez mais quem somos, que às vezes nós achamos que temos que ser outra coisa qualquer e às vezes é só limpar estas camadinhas que nos impedem de aceder àquilo que é a nossa verdadeira essência, o nosso brilho natural. Muito bem. Muito obrigada. Gratidão, Cristina. Obrigada.